Muito bem, aluno, seja bem-vindo a mais uma aulinha aqui do nosso canal, né? A gente vem falando aí da cinemática e hoje, em especial, nós vamos falar sobre velocidade média, tá? E a gente vai entender o que é velocidade média, ok? Para a gente entender melhor, vamos voltar lá 2 slides, né? Aqui, para a gente para relembrar o que era ΔS, né? Para relembrar o que é ΔS. ΔS é a variação da posição. No caso, a gente pegou esse trecho aqui da trajetória e verificamos qual é a variação da posição, ou seja, qual que é o ΔS nesse trecho aí. Tá? No caso, deu 600 quilômetros, mas, de uma forma geral, né, o ΔS sempre vai ser posição final menos posição inicial. Tudo bem? Beleza. Então, quando a gente fala de velocidade, a gente está relacionando a rapidez. Então, a velocidade ela vai ser a medida da rapidez do movimento. Tá? Então, vai ser a rapidez do movimento. Ou seja, quão rápido eu vario a posição. Certo? Então, vamos pegar aqui uma trajetória qualquer, né? Então, aqui vai ser o S, beleza? Eu coloquei uma trajetória orientada aí só para dizer para onde que crescem as posições, tá? Uma trajetória qualquer. E aqui eu tenho o S inicial e aqui eu tenho o S final, tá? Então, meu ΔS vai ser essa distância entre essas posições S final e S inicial. Tudo bem? Beleza. Mas eu não quero ver somente quanto vale esse ΔS. Eu quero ver quão rápido eu saio do SI e chego no SF. Quão rápido isso acontece? Quão rápido eu mudo as minhas posições no tempo? Lembra que movimento é mudança de posição no passar do tempo. Tá? Então, existe um conceito matemático relacionado à velocidade. Qual é esse conceito? É a taxa de variação. Tá? É a taxa de variação. Então, a minha taxa de variação é como que muda uma grandeza no intervalo de alteração da outra grandeza. Certo? Então, o tempo vai passar e a minha posição vai mudar nesse tempo. Como? Como? Taxa de variação, que é um conceito lá da matemática. Então, como que é o intervalo da posição para o intervalo de tempo, no caso da física aqui. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, o número de trabalhadores em relação ao tempo de construção de um muro, de uma casa. Tá? Então, alterando o número de trabalhadores, eu vou alterar também o tempo de construção dessa casa. Pelo menos essa é a lógica. Né? É o que se espera. Tá? Então, veja que o tempo depende do número de trabalhadores. Então, quanto que varia o tempo para uma variação do número de trabalhadores? Vamos supor lá, 2 ficaram doentes, não foram trabalhar. Então, o tempo vai variar. O tempo daquela obra vai variar. Então, no intervalo de uma variação de menos 2 trabalhadores, quanto que o tempo aumentou? Porque são grandezas inversamente proporcionais nesse caso. Quanto mais trabalhadores, em tese, menos tempo eu vou demorar para construir. Tá? Um outro exemplo, suponha que você tem uma seringa sem agulha aqui, e aí você aperta o êmbolo dessa seringa. O volume de ar lá dentro diminui, mas você sente a pressão do ar empurrando seu dedo a aumentar. Tá? Então, a variação do volume provocou uma variação da pressão. Também são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, eu já sei que uma vai variar e a outra também, mas como? Como que essas grandezas vão variar? Tá? Então, para uma variação do volume, quanto que a pressão variou? Isso é taxa de variação. Tá? Então, a taxa de variação ela é sempre definida como sendo a variação de uma determinada grandeza, que eu vou chamar aqui de A, para o intervalo em relação ao intervalo de outra grandeza, no caso B. Então, qualquer taxa de variação vai ser algo do tipo ΔA sobre ΔB. Ou seja, como que a grandeza A está variando para o intervalo de B. Nos exemplos que eu dei, como que o tempo, que está no lugar da grandeza A, está variando
para um intervalo de menos 2 trabalhadores, ou seja, a grandeza B é o número de trabalhadores. Né? Então, seria ΔT dividido pelo ΔN, onde N é o número de trabalhadores. Como que isso varia? Tá? E essa taxa de variação tem uma aplicação enorme na matemática, enorme na física, tá? Na economia, em vários outros ramos das ciências. Então, esse conceito de taxa de variação é muito importante. Muito importante. Então, veja, se a grandeza A depende da grandeza B, quando a grandeza B variar, a grandeza A também vai variar. Como? Como? Taxa de variação. Então, se a velocidade indica exatamente quão rápido varia o S para o intervalo de tempo, eu vou ter que associar a velocidade à taxa de variação S no tempo. Então, eu vou definir velocidade, e aqui eu só vou colocar um M, porque a gente vai falar da velocidade média primeiro, como sendo o ΔS sobre ΔT. Então, para um intervalo de tempo, quanto que variou a posição? Então, você já tem uma ideia de que a posição depende do tempo. A gente vai aprofundar essa noção mais para frente. Tá? Só que tem um detalhe aqui, ó. Quando eu falo de velocidade média, eu estou vendo de uma forma global, de uma forma total, tá? De uma forma geral. Eu não estou preocupado com detalhes do movimento. Tá? Então, veja, nesse nosso exemplo, ele saiu da posição SI e foi para SF, é o que me importa. Tá? É o ΔS total, SF menos SI. Ah, e o tempo? É o tempo total também para fazer isso. Então, na nossa viagem, vamos voltar lá na nossa viagem, só me interessa o quê? Esse instante, 20 horas, e esse 12 horas para o tempo total, para o intervalo de tempo total. E só me interessa o quê? Onde ele chegou, que no caso é os 800, e de onde ele partiu, que no caso é o 200. Tá? Então, vai me interessar somente a visão global do movimento. Mas eu sei, por exemplo, que aqui, nessa posição, entre o 200 e o 800, ele pode ter parado, sei lá, furou o pneu, ele trocou ali, sei lá. Pode ter parado na viagem. Mas não me interessa o tempo que ele permaneceu parado. Ele pode ter parado para comer. Beleza? Ele pode ter feito essas alterações do movimento que não me interessam quando eu vejo a velocidade média. Tá? Elas não me interessam quando eu vejo a velocidade média. Show de bola? Então, vamos supor a minha trajetória total, a viagem total. Né? Então, Brasília está aqui. Aí eu vou chegar no Rio. Tá? O meu ΔS total é aproximadamente 1.200 quilômetros. E vamos supor que o ΔT tenha sido 16 horas. Então, ele demorou 16 horas para fazer a viagem. Quando eu calculo a velocidade média, nesse caso, vai ser ΔS sobre ΔT, que é 1.200 dividido por 16. Então, veja, vou colocar as unidades de outra cor, quilômetro e hora. Então, a minha unidade de velocidade, neste caso, vai ser quilômetro por hora. Tá? Então, velocidade média, eu não sei essa conta de cabeça, vou usar aqui a minha calculadora. Deixa eu só pegar aqui minha calculadora para fazer rapidinho. Vai ser 1.200 dividido para 16, que vai dar 75. 75 o quê? Quilômetros por hora, porque são as unidades aí associadas. Então, nesta viagem aí, ele foi sempre a 75 km por hora? Não foi. Né? Não foi sempre a 75 km por hora. Ele pode ter saído aqui do zero, por exemplo, então a velocidade em Brasília, inicial mesmo, assim, na hora que ele saiu da garagem é zero. Tá? E quando ele chega no Rio e estaciona o carro lá na garagem lá do hotel, por exemplo, a velocidade também é zero. Mas na média, no global, no total, para ele percorrer os 1.200 em 16 horas, ele tem que exercer, na média, 75 km por hora. Ou seja, a taxa de variação da posição no tempo é variar 75 km para uma variação de 1 hora. Na média. Ele sempre faz isso? Não. Por isso que a gente diz que essa minha velocidade tem esse caráter geral, esse caráter global, porque ele pode ter parado para abastecer, para esticar as pernas na viagem,
até para dormir, dependendo. Né? Tá? Então, essa é a ideia da velocidade média. E aqui o conceito é muito importante. A velocidade média é a taxa de variação total, taxa de variação global. Cuidado para você não confundir com média das velocidades. Vou fazer um exemplo. Eu tenho aqui um percurso de 10 km e um outro percurso de 10 km. Vamos supor que nesse primeiro percurso, a velocidade média, MV1, seja de 30 km por hora. E nesse MV2 aqui, nesse segundo percurso, seja de 50 km por hora. Então, se eu fizer a média das velocidades, que eu vou simbolizar assim, ó, isso aqui é a média das velocidades, tá? Média das velocidades. Como é que eu faço? É somar e dividir por 2. Como é que você calcula a sua média de notas? Você soma todas as notas e divide pelo número de notas. Média aritmética simples. Tá? Então, nesse caso, 30 mais 50 vai dar 80, dividido por 2, 40 km por hora. Veja que esse conceito não é o de velocidade média. O de velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. É a taxa de variação. Aqui não tem taxa de variação. Professor, pode ser que em algum caso esses valores sejam iguais? Pode ser. Pode ser até que este caso seja um desses. Mas, em geral, eles são iguais? Não. Porque são conceitos diferentes. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, como que eu calculo a velocidade média do percurso todo. Percurso inteiro. Tá? Então, o ΔS total eu já consigo, né? É o ΔS do primeiro trecho mais o ΔS do segundo trecho, 20 km. O problema é quem? O ΔT. Eu não tenho esse ΔT explícito no problema. Eu vou colocar ΔT1 mais ΔT2, onde 1 e 2, né, representam os trechos, trecho 1 e trecho 2. Tá? Quem é de Brasília vai pensar que estou no CIA, né? CIA, trecho 1, trecho 2, mas não é o caso. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir esses tempos aqui, ó, necessários para percorrer cada trecho. Tá? Vou aplicar a ideia de velocidade média de novo. Velocidade média 1 é o ΔS1 sobre o ΔT1. Então, aqui vai ser 30 km por hora. Não vou colocar as unidades, porque eu já sei que aqui vai dar quilômetro e aqui vai dar hora. Então, meu tempo vai dar em hora. Tá? Vai ser 10 sobre o ΔT1. Então, ó, multiplica cruzado, resolve a equaçãozinha rapidinho aí. O tempo necessário para o primeiro trecho é 1/3 de hora. E de forma semelhante, o ΔT2 vai ser 1/5 de hora, né? Por que 1/5 de hora? Porque a velocidade média é 50, ele percorre isso em... ele percorre 10 km com velocidade média de 50 km por hora. Tá? Então, meu ΔT total vai ser 1/3 mais 1/5 de hora. Aí vem a soma de fração, né? ΔT total, 1/3 mais 1/5, é igual a 3 mais 5 sobre 15, né? MMC é 15, porque eles são primos, o 3 e o 5. Aí 15 dividido para 3, né? Vezes 1, então, dividido e que vezes, e 15 dividido para 5, vezes 1 também, né? Ou 5 mais 3, tanto faz, né? 5 mais 3, 3 mais 5, né? Tanto faz. Então, o ΔT, veja, total, é 8/15 de hora. Pouco mais de meia hora, né? Pouco mais de meia hora para ele percorrer esses 20 km. Tá? Agora eu consigo fazer a minha velocidade média nesse trecho. É ΔS total sobre o ΔT total. 20 dividido para 8 sobre 15. Né? Então, minha velocidade média vai ser 20 vezes 15 sobre 8. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui pode simplificar por 4. 8 para 4 dá 2. E 20 para 4 dá 5. Então, vai dar 37,5, não é isso? Veja só. 5 vezes 15 dá 75. Para 2, 37,5. Então, a velocidade média é 37,5 km por hora. Então, veja que a gente calculou a média das velocidades e deu 40. E a velocidade média, tá? Deu 37 km por hora, 37,5 km por hora. Então, são números diferentes. Por quê? Porque são conceitos diferentes. Toda vez que eu falar de velocidade média, eu estou verificando a taxa total
posição, de variação da posição, no intervalo de tempo. E quando eu falar média de alguma coisa, tá? Eu estou somando todos os dados que eu tenho e dividindo pelo número de dados. Dividindo pelo número de dados. Então, são conceitos diferentes que, em geral, dão números diferentes. Pode ser que sejam iguais, os números? Pode ser. Mas sempre são? Não. Nem sempre. Tá bom? Então, eu vou deixar alguns exercícios aí para você praticar. E aí, tendo dúvida, só mandar aí para mim. Tá bom? Então, o primeiro exercício é o seguinte. Eu tenho essa trajetória. Aqui é a posição do quilômetro 200. Tá? Aqui é a posição do quilômetro 700. Beleza? Ao meio-dia, ele estava na posição 200. E às 19 horas, ele estava na posição 700. Qual é a velocidade média nesse trajeto aí? Tá? Exercício número 2. Para a gente ser original, Brasília, Rio. Tá? Só que agora eu vou de avião. Vou de avião. Então, caramba, como é que eu vou desenhar um avião aqui? Eu vou desenhar um avião. Uhul. Vou de avião. Beleza? A velocidade média do avião é de 900 km por hora. Tá? E a distância, né, o meu ΔS, distância percorrida, vai ser de 1.200 quilômetros. Pessoal, tá probleminha aqui rapidinho. Acho que já resolveu agora. Tá? Então, qualquer coisa que tenha aparecido aí na sua tela, desculpa, foi só um probleminha aqui do computador, mas resolveu. Então, veja, eu tenho um ΔS de 1.200 e o avião voa a aproximadamente 900 km por hora, na média, né? Velocidade média. Okay? Qual que é o ΔT de viagem? Qual que é o ΔT de viagem? Tá? Esse aqui eu gosto muito de passar também. Ó. Eu tenho o Sol, eu tenho aqui a Terra. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 1,49 vezes 10 à oitava quilômetros. Né? Lembrando que a trajetória da Terra é aproximadamente circular. Beleza? E eu quero saber a velocidade média da Terra em torno do Sol. Tá? E, por fim, a gente tem esse. Ó. Representamos por C a velocidade da luz. Por que por C? Porque é constante. Ela não muda. Então, se eu falo velocidade média ou velocidade constante, está no mesmo nesse caso. Tá? Os valores são iguais. Apesar de alguns conceitos serem um pouco diferentes, tá? E a gente vai aprofundar nisso mais para frente, quando eu simbolizar por C, é a velocidade da luz, que ela não muda. Tá? E aqui um detalhe, independentemente do referencial. Lembra? O movimento depende do referencial? A velocidade da luz não. Beleza? Mas isso é um outro detalhe. Então, aqui vai ser 300 mil quilômetros por segundo. Então, a cada segundo, 300 mil quilômetros. Coisa pra caramba. A gente define um ano-luz como sendo a distância percorrida pela luz em um ano. Então, distância percorrida pela luz em um ano. Então, a minha pergunta é, quanto vale um ano-luz em quilômetros? É para calcular, tá? Não é para colocar no Google, não. É quanto vale. Beleza? Então, determine, calcule quanto vale. Tá? Um ano-luz em quilômetros. Tá? Então, são esses desafios, entre aspas, porque moleza, tá? Vocês vão conseguir, que a gente vai deixar aí, ok? Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, né? Compartilhe, tá? E a gente vai sempre crescendo no aprendizado de física. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.